Fechado. Boa noite, minha Paraíba. Boa noite, meu Pernambuco, Rio Grande do Norte, todo o Norte e Nordeste. Graças a Deus estamos aqui em mais um episódio aqui do Rota do Varejo. Hoje temos um convidado especial. Vamos tratar sobre temas mais técnicos do varejo. A última entrevista que a gente fez, muita gente elogiando, graças a Deus, né? Então vamos trazer essa abordagem, pegar todo o know-how, toda a experiência do nosso convidado hoje, para trazer informações relevantes para o dia a dia de todos os varejistas. Jailson, muito boa noite para Vossa Excelência. Título, hein, velho? Vamos começar mais um episódio, hein, Jailson? Mais um episódio, né? Viu? Graças a Deus. Boa noite, Paulo. Boa noite aí, o Jean, nosso convidado hoje, que vai trazer muitas informações aí relevantes para quem tem o seu comércio de supermercadista. Eu tenho certeza que quem assistir esse episódio hoje, né, vai agregar muito. Isso, né? Porque isso. São temas que realmente faz sentido para quem está iniciando. Faz parte do dia a dia, Faz parte do dia a dia do varejista. Isso é importante. E o varejista, você sabe que é uma correria tão grande que muitas vezes acaba esquecendo dos processos, né? E acaba muitas vezes atropelando algumas coisas e com essas dicas que a gente vai trazer hoje para o pessoal, com certeza vai haver muito aprendizado. Com certeza, né? Vai ser uma aula, eu acho que vale a pena para quem, o nosso público aí, que é telespectador, né, que faz parte da Rota do Varejo. E assim, são assuntos que a gente sempre debateu, Paulo, no dia a dia, né, quando a gente estava lá no Central Supermercados, e que a gente vê que muita gente, muito varejista, não dá aquele foco. Com certeza. Então, assim, vou falar sobre o convidado, mas é importante a gente enfatizar que esse tipo de conteúdo é um conteúdo relevante que realmente faz parte do DNA do Rota do Varejo. É para isso que ele existe. Levar essa informação um pouco mais técnica é importante. E em breve temos mais novidades aí, viu? Mas hoje temos aqui o Jean Nunes, né? Vou deixar ele fazer as honras de apresentar aí toda a sua trajetória. Mas estamos aqui com ele no Rota do Varejo. Jean, é uma imensa gratidão ter você aqui. Eu sei que seu tempo é bastante concorrido, né? Mas tem um total entendimento junto com o Jailson, que aclamou tanto para trazer você aqui pra gente, para você dar essa aula aqui, que hoje a entrevista vai pegar fogo, viu, Jailson? E eu quero destacar que para trazer esse homem aqui foi um desafio muito grande, viu? Não, quantas vezes a gente não conseguiu aqui o horário? Muito ocupado, e aí para marcar uma hora com ele foi difícil, mas a gente conseguiu, para honrar aqui o sexto episódio do Rota do Varejo, com chave de ouro. Chave de ouro. Então, pessoal, temos aqui o Jean Nunes. Vou deixar ele dar as honras, falar quem ele é, a sua experiência, para a gente começar os termos técnicos. Jean, fica à vontade. Jailson Paulo, voltar aí. Jailson Paulo, muito obrigado pelo convite, né, primeiramente. Muito feliz em estar aqui, como o Jailson bem falou. Foi um pouquinho difícil a gente fechar as agendas, né, para chegar a esse dia de hoje, mas chegou. Estamos aqui passar um pouquinho da minha experiência aí para todos, né? Espero contribuir aí com vocês. Eu sei que é um assunto bem polêmico e bem complexo, né, para algumas pessoas. E por isso, por essa complexidade, muitos optam por não tratar, né? E aí gera um calo que é um calo que dói, né? Verdade. E é isso que a gente tem a mostrar. Mas antes de começar, eu queria falar um pouco de mim, né? Meu nome, como você já citou, é Jean Nunes, né? Eu venho de uma cidadezinha lá do interior da Paraíba, de 7 mil habitantes. Fui morar em Campina Grande para fazer faculdade, sou formado em Economia pela Universidade Federal. Tá explicado. Né? E logo após isso, né, tive algumas experiências e em 2009 me surgiu uma oportunidade de entrar no ramo, vamos dizer assim, de supermercado, né? No atacarejo. E não em qualquer atacarejo, né? No maior atacarejo do Brasil, que é o Atacadão. Sim. Eu inaugurei aquela loja lá de Campina Grande na época. Então, eu entrei como líder de frente de caixa, mas não era qualquer frente de caixa. Era uma frente de caixa que já tinha mais de 100 funcionários, em torno de 125 a 130 funcionários. E eu sem experiência nenhuma com varejo, né? E o que te ajudou nesse primeiro momento?
exatamente o nível de organização. Não é à toa que é a maior do Brasil, né, no ramo. Sim. O nível de organização muito grande, onde eu aprendi, fiz toda a minha base, né? Depois de um ano, eu passei no processo de trainee, passei algum tempo em São Paulo treinando, inaugurei lojas, algumas lojas, fui inaugurar uma loja ainda como trainee no Piauí, né? Em Teresina, a primeira loja de Teresina, eu participei da inauguração. Depois eu volto para Paraíba, né? E assumo como gerente administrativo nessa loja aqui do Geisel, né? De João Pessoa. Uma loja que na época foi um desafio imenso, exatamente por conta do tamanho da loja e da venda. E, como eu falei, foi onde eu fiz toda a minha base, né? Passando mais 4 anos como gerente administrativo, mais 4 anos como gerente operacional e totalizando aí quase 10 anos somente no Atacadão, né? Depois eu saí do Atacadão, né, em 2018 e passo 2 anos fora do mercado, porque coloquei na cabeça que eu não queria mais isso para minha vida. Mas depois de um ano, a paixão, ela fala mais alto, né? E eu E aí os que o diga, né? Eu digo, rapaz, o varejo é uma coisa contagiante, eu não tenho o que explicar, não. Exatamente. É para quem gosta, é como eu digo nos episódios que a gente fala aqui, isso é para quem gosta, não é para quem quer. Realmente é para quem gosta. Isso é Exato. verdade. Acho que a quantidade de desafios que tem no varejo é uma das coisas que realmente me faz ainda acreditar que a gente precisa ajudar ainda mais o que Sabe- a gente já tem hoje. Sabe o que é que me motiva mesmo o varejo, Paulo? E já é o resultado. É você implantar. Eu sempre fui fã de processo. Sim, A sim, gente sim. passou sim. 3 anos trabalhando junto e eu trabalhei com o Jean também. Eu sempre fui muito apaixonado por processo. Processo tem que existir em qualquer momento da sua vida, na sua casa, Claro, pô. no seu claro. trabalho, como trabalhos da igreja que eu sempre faço também. E, assim, tem que haver processo. Sim, Se não sim. houver, a coisa não anda. Exatamente. E assim, já pegando o seu gancho aí, né? O nosso saudoso Abílio Diniz, ele sempre citava uma coisa: independente do ramo, tem que existir 2 coisas: processos e pessoas. Trate processos e pessoas que você vai chegar no resultado, que é o que você Isso. falou, né? Isso. Hoje, né, qual é a grande dificuldade do varejo em si, né? Hoje a gente tem um varejo com uma concorrência muito complicada, né? Por conta do excesso de caixas que a gente vê abrir, né? A gente mora numa cidade como João Pessoa e se a gente for pegar só a BR ali, quantos caixas eu conto, né? E o pequeno e médio varejo, o que é que eu faço para sobreviver a esses caixas, né? Como é que eu faço para concorrer? Primeiro, eles não são teu concorrente. Primeiro de tudo, você tem que ter estamento, eles não são seu concorrente, né? Eles são parceiros, desde que você saiba se adaptar à chegada deles. Hoje em dia, o pequeno e médio varejo, o que é que ele tem que fazer para se adaptar a essa chegada dos caixas? Tem que se organizar, certo? Eu vejo muitos pequenos e médios varejos reformando a loja, deixando a loja muito bonita e tudo. Mas quando você entra na loja, você vê que não existem determinados controles, faltam exatamente processos, né? E para conduzir esses controles e fazer com que a operação seja mais efetiva, né? Então, o POP, que é o processo padrão Operacional. o POP, que é o processo operacional padrão, ele vem, né, exatamente para organizar e fazer com que o dono do supermercado ele comece a medir o que é que ele está fazendo, onde é que ele está ganhando, onde é que ele está perdendo. Qual é a grande dificuldade hoje? Nós temos muitos supermercadistas hoje que eles visam 2 variáveis básicas, que é faturamento e margem. Eles têm um foco gigantesco em faturamento e imagem e acham que a loja sobrevive de faturamento e imagem. E às vezes nem imagem, né? Mas E às vezes nem margem, né? Porque eu já ia falar, às vezes nem margem, porque às vezes você pode estar com uma margem ali mascarada, achando que está ganhando 5%, quando na verdade não está chegando nem a 1%. Mas eu vejo muito, e até em conversas com alguns donos, né, proprietários,
A gente vê sempre que o assunto em foco é esse, é faturamento, né? Leandro Rosado já disse que faturamento só serve para uma coisa, para alimentar o ego do dono, né? Isso. Para ele encher a boca e dizer minha loja fatura tanto. Não, isso serve para qualquer negócio, não é nem para o supermercado, para tudo. Exatamente. E aí o que é que acontece? Eles esquecem de ver o que tem por trás disso aí. Quando eu digo por trás, são exatamente os processos. Como é que você está recebendo a mercadoria que chega na tua loja? Como é que você está armazenando? Como é que você está colocando essa mercadoria na área de venda? Que tipo de controle você tem? Você faz controle de temperatura? Você faz controle de abastecimento? Como você mede suas perdas? Como você equaliza essa conta no final, né? Porque faturamento é importante, com certeza. O dinheiro está entrando, mas é muito importante saber como o seu dinheiro está saindo também. Exatamente. Muitas vezes a gente vê, né, os donos de supermercados, como eu disse, muito preocupados com essa questão do faturamento, esquecendo que tem uma torneira pingando ali atrás e que ele não consegue enxergar ou ele não dá a devida importância para isso. Que é aí exatamente onde chegam os POPs. Os POPs eles vêm exatamente para padronizar determinados processos, criar determinados processos dentro de um supermercado, onde através dessa criação desses processos a gente vai começar a medir. E tudo que eu meço, eu consigo tratar, né? Se você não está enxergando aquele problema, você não está tratando. Se você não está tratando, aquilo vai continuar te afetando, certo? E aí eu pergunto, né? Recebimento de mercadoria. Como é que é feito o recebimento de mercadoria? Você tem controle de temperatura? Quando chega um carro frio, né, mercadoria fria, como é que você recebe? E eu acho que o desafio maior é o perecível, Jean. Com O certeza. perecível, se a gente for, a gente vai entrar nesse tema aqui, mas o perecível hoje é uma área que traz um resultado muito relevante, é um diferencial de cada supermercado, certo? Porém, é um grande vilão se não houver os processos. Exatamente. A gente sabe que hoje os perecíveis eles estão em torno aí, se a gente for medir a questão de perda, um pouco mais de 80% das perdas dentro do supermercado é da área de perecível. Aí como é que eu estou recebendo o meu hortifruti? Eu estou avaliando produto a produto, eu estou verificando como é que esse produto está vindo armazenado dentro do caminhão de entrega. Quando eu recebo uma mercadoria, um produto como um iogurte, que é um produto sensível, um queijo, eu estou medindo a temperatura dele antes de abrir o caminhão, né? Para verificar, porque a gente sabe que tem uma prática muito comum, né? Até para economizar óleo, né? Que desliga o caminhão. Né? Liga poucos minutos, poucas horas da entrega. Mas a mercadoria ela acusa, né? Na verdade, o procedimento correto é você medir o caminhão e a mercadoria, né? A gente tem no mercado aí algumas pistolas exatamente para isso, para a gente medir essa temperatura e verificar como é que está a qualidade da mercadoria que a gente está recebendo. Porque se a mercadoria já entrou errado, você vai ter problema. Ou você vai ter um pequeno problema, ou vai ter um grande problema. Mas que você vai ter problema, você vai ter. Né? Mas, Jean, isso aí é um ponto muito importante. Eu mesmo já devolvi muita mercadoria. Muita mercadoria que chegava fora da temperatura. E às vezes, assim, eu vim como você também veio, eu vim de grandes redes, né? Trabalhei na minha vida aí 20 anos no Walmart. Né, Bom Preço, passei pelo Bom Preço, pela Aldi, aí veio o Walmart. E assim, lá tinha todos esses processos. Processo de recebimento, até do recebimento à manipulação até chegar ao ponto de venda, tinha muitos processos a ser seguidos até chegar a mercadoria lá. Não é simplesmente receber e colocar no ponto de venda. Porque a gente está tratando aí de saúde pública. A responsabilidade é muito grande. Então você pega lá, vamos lá, falou aqui de iogurte. Aí, eu tenho um filho pequeno, você também tem. Jean também tem. Imagina aí, você vai lá, um iogurte daquele fermentado. Seu filho toma, a criança não vai saber. Não vai não. Daqui que você descubra qual é o problema. E aí, eu trabalhei com uma profissional e a gente vai um dia trazer ela aqui, doutora Fátima, que, assim, no simples eu vi muita coisa sendo feita, né, que em muitos lugares que eu passei não vem sendo feito metade. Sim, sim. Aquele cuidado, aquela questão de gostar do que faz. Então tinha ela era muito criteriosa nesse processo de perecível. O perecível, você vê que a gente começou a falar aqui, o tema é perecíveis.
Perecíveis é a bola da vez. Falando em perecíveis e aproveitando a fala do Jean, no recebimento, Jean, eu sei que tem um problema grande hoje que se chama controle de validade. Como é que através do POP a gente consegue, no recebimento, controlar essas validades para que a gente tenha uma outra rotina de vistoria, né? Até para antecipar uma promoção, o produto tá lá, tá chegando perto, você renegocia com o fornecedor, né? Ou você tem um controle através de relatório daquele produto que está saindo, você faz uma ação aí de baixar o preço. Então, como é que funciona isso no recebimento? É um processo do recebimento? É um processo administrativo lá do CPD? Como é que você trata Na isso? verdade, é assim, é um processo do recebimento, né? Cabe ao conferente sinalizar qualquer mercadoria que ela chegue fora do padrão. Aí, quando a gente fala de padrão, é exatamente falando do POP. Então, dentro do POP, eu vou estabelecer os meus padrões, certo? Um exemplo. A gente tinha um procedimento que eu não recebia mercadoria seca com mais de 50% de vida. Ou seja, ele foi fabricado no dia 1º de janeiro. Sim. Se ele foi entregue para mim em agosto, eu não recebia. Por quê? Porque, teoricamente, dependendo dos dias de validade dele, ele já está próximo do vencimento. Mas a gente tem algumas situações específicas, como iogurte e outras linhas, né, que são mais sensíveis. Datas são mais curtas, né? Datas mais curtas, mas aí isso tudo tem que estar especificado. Qual é a grande questão do POP? Né? É você estipular, porque nós sabemos o seguinte, que existem processos, mas cada local, cada supermercado, de acordo com o tamanho, cada ele cultura, tem que estabelecer, né? De acordo com a cultura, tem que estabelecer qual é o processo que ele quer seguir. Mas isso tem que estar muito claro e tem que estar escrito, é onde entra o POP, certo? Eu vou receber mercadoria tal, iogurte eu só posso receber com tantos dias para validade, né? Carga seca eu vou receber com tantos dias, isso tudo discriminado, aí onde entra o POP. Inclusive, né? esses procedimentos, né, padronizados acabam ajudando até na troca de funcionário. Muita gente não entende isso, né? Você recebe um funcionário novo que vai ficar responsável pela conferência. Mas essas regras, quem passa? Vai ficar uma pessoa lá o dia todo? Ou ele está através de documentos para que ele leia aquilo ali, passe por um treinamento já entendendo como é que funcionam as regras? Exatamente. Né? Então isso aí já ajuda. Eu estava esses dias, né, escrevendo alguns POPs na empresa que eu trabalho hoje, e aí um profissional ele disse, mas é muito trabalho. Eu digo, criar procedimento é muito trabalho. Você colocar no papel é muito trabalhoso, né? Mas é uma coisa necessária, foi o que eu expliquei para essa pessoa. É necessário fazer. Todo colaborador, seja ele antigo ou novo, ele tem que ter o devido treinamento. E na dúvida ele tem que recorrer, saber onde é que ele vai recorrer. Como eu falei, no Atacadão a gente tinha, né, os POPs, eles estavam todos na intranet. Qualquer um que quisesse ter acesso ao POP de conferência, legal, um exemplo, tirar suas dúvidas, ou mesmo no dia a dia aconteceu alguma coisa, ele verificar no POP se ele fez certo ou foi errado, ele ia lá e checava essa informação. Fora isso, lógico que tinha todo um processo, né, de entrada do colaborador. Né? Hoje a gente vê muitas empresas que fazem o seguinte, elas não orientam, né, o colaborador, na verdade é porque não existe o POP, por escrito. Exatamente. E aí, qual é a sua função? A minha função é conferir. Mas como é que você vai conferir? O que é que você vai conferir? Qual o critério que você usa? Tem que observar. Isso, inclusive, aproveitando o gancho, eu até botei aqui uma dúvida que eu coloquei aqui. Regras admin. Isso que você está comentando, você chegar para um funcionário do supermercado que não tem uma estrutura mínima e perguntar assim, qual é a sua função? Eu duvido muito que essa pessoa vai chegar e vai dizer assim, eu faço isso, tá lá na minha carteira, minhas obrigações são essas, meus deveres são esses. Eu duvido muito. Uma situação como essa, através do POP, como é que você enxerga isso? Olha, eu vou falar pelas experiências que eu já tive, e assim, eu tive uma experiência muito feliz numa empresa de varejo, que foi assim, me dada a oportunidade de criar POPs. Sim, bacana. Né? Então foi uma experiência ímpar para mim, né? Na época que eu cheguei, porque eu, por um tempo, e foi coincidentemente, foi exatamente no início da pandemia, né? E por um tempo eu fiquei esperando
para alguém vir me passar quais eram os procedimentos, treinamento e tal. Só que depois eu enxerguei que muitos processos não existiam na empresa. E por isso não foi passado. Sim. Mas é porque não existia. Sim. Então, o que é que eu fiz? Né? Com carta branca do proprietário. Ele me deu carta branca para que eu criasse. Eu reuni minha equipe, que era formada por pessoas de bastante experiência, e comecei a criar Competência. todos os POPs. Sim. Na época, nós não tínhamos RH, nós tínhamos DP. Até POP de RH eu cheguei a Sim, criar. claro. Tá entendendo? Porque é o principal. E comecei uma cultura de quê? De ensinar, de preparar. Porque Importante, como é que eu importante. vou cobrar de um colaborador que ele faça um determinado processo se ele não sabe nem o porquê que ele tem que fazer? Pois é. Exatamente A isso que eu regra acredito. clara, É isso, pô. Eu sempre falo isso, eu já gerenciei gerentes também, gerencio hoje em dia, e eu sempre falo uma coisa para eles: explique para o seu colaborador o porquê. O motivo, exato. Se você pediu para ele fazer um ponto e só pediu, ele vai fazer, você está errado. Mas você não explicou o porquê. É. Explique a intenção dele estar fazendo aquilo. Explique o todo para ele, treine ele, ensine, que ele vai render muito mais. É, eu tenho essa leitura e eu sempre, em todos os meus negócios, eu sempre levei essa cultura de explicar o porquê estávamos fazendo aquilo. Eu sempre mostrei faturamento em todas as minhas empresas, para todos os meus funcionários. Pessoal, esse ano a gente tem uma meta de atingir 1 milhão, 2 milhões, que era empresa de serviço, né? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. A meta é essa, tá na mão de vocês, todo mundo vai ganhar. Então, assim, a gente criava mecanismo para poder monitorar e incentivo. Então, a gente trazia profissionais de fora para poder ensinar o pessoal, dar uma aula. A gente trouxe muita gente. Tu falou aqui de economia, que era uma pergunta que eu ia fazer. Como é que o cara faz economia e tá no varejo hoje? Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Então, assim, a gente levava muito profissional que, por exemplo, de finanças, que fazia investimento. A gente levou um cara de finanças lá para explicar o que é um CDB, um CDI, uma Selic, que muitas vezes Educação financeira, o pessoal né? nem sabe. Exato. Não sabe. Às vezes, assim, eu quero aposentar meu filho. Cara, se você tem um filho de 3 meses e você colocar R$ 50 todo mês, em 30 anos essa pessoa tá aposentada, cara. Então, assim, existe essa cultura que acaba as pessoas não levando para dentro do negócio. E o que você tá falando corrobora com minha linha de pensamento e pelo que pouco eu trabalhei, pouco não, né? Pelo que eu trabalhei com o Jair, também é a mesma linha. É importantíssimo você documentar para as pessoas entenderem o que tá fazendo, que muitas vezes não sabem. Exatamente. E hoje tem mais uma complicação, que é essa geração Não, que a gente está vivendo agora, essa geração Z, é. né? Que é uma geração, ela é muito desprendida de tudo. E se você não der atenção, se você não ensinar ela, se a empresa, né, não tiver uma cultura que agrada, ele vira as costas e ele vai embora, né? Como eu te falei, a gente conseguiu criar lá nessa empresa de varejo, para tudo que você pensar, nós tínhamos POP. Nós tínhamos um procedimento, né? Eu comecei a preparar a liderança, por quê? Porque eu me vi com uma liderança extremamente experiente. Na época eu tinha 10 anos, né? Hoje eu tenho 15 anos de experiência, mas na época eu tinha 10 anos de experiência no ramo. E eu me vi com alguns líderes, alguns encarregados que tinham o dobro da minha experiência, né? Mas quando eu disse, olha, vamos sentar aqui, vamos analisar um relatório, vamos, né, fazer esse procedimento, eles não sou bom com computadores, que é uma falha muito grande hoje em dia, tanto dos proprietários quanto dos profissionais. Essa não atualização, né? Eu sempre costumo dizer, se você não se atualiza, se você não está acostumado a lidar com as novas tecnologias ou com a implementação dos POPs, você trabalha no olhômetro, né? Você tem que ver uma situação para poder tomar uma atitude, quando na verdade, através dos POPs e dos procedimentos, você pode puxar uma série de dados, através dos dados você vai fazer uma análise e através da análise você vai tomar uma atitude. Exatamente. E muitas vezes o olhômetro, já só te atrapalhando, o olhômetro muitas vezes, às vezes nem funciona, porque às vezes você olha ali, eita, faturei 4 milhões, mas olhou 3 milhões, e por trás, como é que tá? Né? Você faturou ali 3 milhões, mas você perdeu quanto? Exato. Mas assim, isso aí, Jean, tem explicação, porque muitos empresários acham que o funcionário, o colaborador que está lá
olhando, analisando esses dados, ele está perdendo tempo. Ah. Então, assim, não existe, isso é questão de cultura, não tem, assim, como você falou aí, pegou pessoas com muito tempo de experiência, porém, são leigos na questão de estar ali tratando processo no computador, olhando o sistema. Tem gente que tem sistema na loja, mas nem usa. Você tem um sistema, Paulo, que esse sistema tem várias ferramentas, mas você não usa ali 10% do que ele oferece. Tem muita gente. Eu digo pelo tempo que a gente passou lá, quanto que a gente customizou aquele sistema lá para trazer informações? Muito. Olha, Jair, pegando esse teu gancho, um dos primeiros processos que eu criei lá na loja, né, nessa loja de varejo, eu cheguei para o proprietário e aí eu não tinha tanta habilidade com VR, na verdade foi a minha primeira experiência com VR, porque o Atacadão ele tem um sistema próprio, né? E aí eu perguntei para o dono, me explica aqui, mostra aqui como é que eu tiro o relatório de entrada. Aí ele parou assim, esse relatório de entrada, o que é isso? Não, pô, relatório das mercadorias que entraram hoje e tal. Pra ver. Aí ele disse, rapaz, a gente não trabalha esse relatório. Eu disse, não, pô. Um relatório de entrada, você vai puxar o relatório no final do dia para conferir. Tem muitas pessoas que também se enganam que o relatório de entrada é para você pegar e aí você ir abastecer a mercadoria. Não é. O relatório de entrada é um relatório de conferência para você verificar se tudo que chegou naquele dia já está exposto na área de venda devidamente precificado e layoutizado, Sim. né? Aí eu já fiquei surpreso, porque a rede não trabalhava esse relatório. E aí ele também não sabia como é que chegava nesse relatório, e a gente teve que pedir auxílio da VR para mostrar como é que chegava nesse relatório, né? Para você ver uma coisa tão simples, mas tem um impacto gigantesco no faturamento. Porque... né? E tem outros relatórios que depois, eu já com um pouco mais de habilidade no VR, né, a gente trabalhava um índice que a maioria das lojas não trabalham, né? Porque quando eu falo esse conceito de ISV, todo mundo fica perguntando o que é isso? O que é isso, ISV? Se fala muito de faturamento, de margem e de perda. ISV é o quê? ISV são itens sem venda. Com certeza. Né? E aí eu vou considerar o quê? Eu posso considerar qualquer prazo. Normalmente, nas lojas onde eu passei, a gente trabalha um prazo de 30 dias sem venda. Mercadoria que está há 30 dias sem venda. Outras redes, elas trabalham outros conceitos, como armazenado e não exposto. Para mim, o conceito de SV ele é muito mais amplo do que armazenado e não exposto. O que é armazenado e não exposto já está dizendo. Ele só vai verificar o que está armazenado e não está exposto. Exatamente. ISV não. ISV é um conceito mais amplo. Por quê? Primeira coisa que eu vou olhar é se a mercadoria está armazenada e não exposta. Se ela estiver exposta, eu vou verificar se ela está precificada. Se ela estiver precificada, eu vou verificar o layout, o posicionamento dela na gôndola, certo? Se tudo tiver ok, se ela tiver exposta, tiver precificado, o layout tiver ok, eu tenho que descobrir por que esse produto não está vendendo. Sim. Certo? E aí é onde entra a interação com o setor de compras. Chamar o comprador na loja e dizer, esse produto aqui ele não está vendendo, o giro dele é muito baixo e acaba comprometendo o meu estoque e o meu fluxo de caixa. Que eu estou comprando produto que não está girando. Eu lembro, Jair, que lá no sistema lá do Central, até mandar um abraço para o seu Marcelo, dona Nadiane, que a gente customizou um relatório lá de recebimento que a gente solicitou à empresa que colocasse assim... É muito bom esse sistema também, que a gente trabalhava. Produtos, eu queria fazer um comparativo de tudo que estava sendo comprado. Então, eu tinha um prazo, que era o prazo de compra, e o prazo da última compra, e o prazo da compra atual. Ou seja, se eu comprasse uma mussarela, eu sabia quando foi a última vez que comprou e qual foi a data da última chegada. E eu fazia um comparativo. Espera aí, tinha produto que chegava toda semana, estava chegando, a gente estava fazendo um comparativo. Aí a gente fala com o pessoal, tá chegando assim, vamos ver se a gente consegue controlar. Que aí já cai numa outra pergunta, já isso, que foi até um processo que a gente colocou lá, que é aquela regra que eu ia perguntar, como é que funciona a regra do 70-30? Comprar 70%, explica um pouco mais, Jean, sobre essa situação, para que até os compradores que estão assistindo a gente entendam um pouco mais de forma técnica. Isso aí a regra é 70-30, 80-20, né? Isso varia muito de uma perspectiva para outra. Quando a gente fala disso, a gente fala de curva ABC de produto, curva de venda, né? Onde
20% dos produtos da loja correspondem a 80% do faturamento, né? Então, a gente tem produtos de curva A, curva B e curva C, certo? Produtos de curva A, temos A1, A2, A3, né? E são produtos de alto giro, são produtos que atraem o cliente para dentro da loja e, consequentemente, não podem ter ruptura, né? Produtos de curva B são produtos que têm um giro um pouco mais lento e produtos de curva C são produtos que têm um giro muito lento, mas nós temos que ter na loja para complementar o mix, né? Hoje, né, em termos de operação, como é que a operação ajuda compras nesse sentido? Ajuda compras nesse sentido exatamente através do acompanhamento dos estoques, certo? Que é outro assunto o qual eu me deleito muito, porque quando eu trabalhava no Atacadão lá em Campina, eu sempre fui um cara muito técnico e muito analítico. Eu não entendia nada de operação. E eu lembro que eu cheguei para um gerente administrativo meu e disse, rapaz, eu queria aprender um pouco mais de operação, porque eu sei da frente de caixa aqui, mas de operação de loja eu não sei. E eu me disponho a aprender. Aí ele disse, rapaz, é o seguinte, tu vai colar aqui no analista de estoque. Aí cheguei um dia, aí ele me entregou um relatório, vai lá na loja ver se esse produto tem. Aí no segundo dia, no terceiro, eu tomo fazer relatório, só olhando se a mercadoria estava na área, não estava. E aí passou uma semana, eu chamei ele, o nome dele é Adriano. E aí eu disse, Adriano, é o seguinte, cara, eu tô só fazendo relatório aqui, não tô aprendendo nada. Mas tá, não. Deixa eu fazer umas perguntas para tu. O que é estoque negativo? Não, é quando o produto vende sem ter estoque. E ele começou a perguntar, fazer várias perguntas, o que é ISV, o que é isso e aquilo, e eu fui respondendo. Ou seja, eu tinha aprendido sobre estoque sem nem perceber que eu estava aprendendo. Somente com esse contato, com esses relatórios e tudo, esse acompanhamento. Tá entendendo? E assim, sou muito grato a ele, porque ele que abriu meus olhos nesse momento, que para aprender de operação, eu tinha que aprender sobre estoque. Hoje, como até complementando a fala do Jailson, né? Eu tenho colegas que trabalharam conosco no do dia e hoje trabalham, são gerentes, trabalham com VR. E ele disse, aqui o VR é só para precificar. Não existe controle de estoque, não existe inventários, não existe análises. Ou seja, conhecendo a ferramenta como eu conheço, você não está utilizando ela, você está pagando, mas não está utilizando essa ferramenta. E nesse processo, qual é a importância de uma boa gestão de estoque? Quando eu falo de estoque, eu estou falando de dinheiro. Estou falando de dinheiro parado, né? E todo dono sabe que dinheiro parado não é bom para ele. O dinheiro tem que estar em movimento, né? A gente conhece histórias, né, de lojas que passam 1 ano, 2 anos, ou já funcionam há mais de 2 anos e nunca realizaram um inventário na vida. Como é que você faz uma gestão de estoque se você não inventaria, se você não conta, se você não contabiliza? Como é que o comprador vai comprar... no olhômetro. Como é que o comprador vai realizar uma compra real do que realmente a loja está precisando, se ele entra no sistema e está dizendo que tem, mas não está vendendo, né? Eu acabei de participar de um inventário que foi desafiador para mim. Passei 4 dias fazendo um inventário numa loja, no atacarejo, e a gente fez esse inventário praticamente com a loja aberta. Então foi desafiador por quê? E aí eu vejo a questão, quando a gente fala de POP, né? POP não é uma coisa engessada, porque vai muito da necessidade, da dor da loja e do dono. Esse procedimento que nós fizemos nesse atacarejo, eu nunca tinha trabalhado dessa forma. Já tinha inventariado, já tinha feito todos os inventários, mas dessa forma não. A gente teve que criar um POP do zero, um planejamento do zero para a execução desse inventário. E foi o primeiro inventário na loja depois de 1 ano, a loja aberta, né? E vocês sabem que inauguração é aquela correria, e depois da inauguração, teoricamente, o correto é você fazer um inventário e não foi feito. E foi feito 1 ano depois, né? E o desafio de você fazer esse inventário com a loja aberta, né? E detalhe, eu fiz só da parte seca, porque perecíveis, senão a gente não conseguiria ter o foco.
E aí me chamou muita atenção a técnica também usada pela empresa, né? Geralmente, e nas empresas que eu passei, eu sempre indico que a gente faça inventários com empresa terceirizada, não com funcionário. Tem muito dono do supermercado que opta pelo funcionário, porque o funcionário conhece a mercadoria, isso e aquilo, e só que assim, é extremamente cansativo. E muitas vezes, e eu já tive experiências de fazer com a equipe da própria loja, o inventário dá errado e a gente tem que refazer com a equipe externa, gastando 2 vezes, né? E assim, essa empresa, ela utiliza um sistema que eu nunca tinha visto e foi importante para mim também, porque eu acabei aprendendo um pouco mais, que nós dividimos a loja em 3, melhor, em 4 locais, né? Fora depósito. Área de venda A, gaveta ou caixaria B, primeiro aéreo C e segundo aéreo D. Então, nós começamos as contagens no primeiro dia nesses 2 aéreos, D e C, né? E depois a gente foi baixando, foi para o B e no último dia a gente fez o A, né? E o que foi que você achou interessante, Jean? Exatamente a maneira da contagem. Eles fazem uma contagem e abrem um endereço e nesse endereço ele associa o que ele contou. Então, quando gera uma divergência, ele vai buscar qual é o endereço daquela mercadoria que gerou a divergência. E isso é um processo operacional padronizado da empresa, que eu já trabalhei também, Jean. E eu acho muito interessante. Tu tá falando aí da parte do cash, e eu participei na parte de supermercado. E é muito interessante, é tudo mapeado. Ele vai lá, Paulo, na gôndola, eu tô falando no caso do supermercado, e eu começo, aí tem uma sequência. Se não falha, mas salvo engano, é da esquerda para a direita. Eu começo lá a bipar da esquerda para a direita. E aí ele vai fazer uma auditoria da mercadoria. Se o produto tem 5 frentes, aí ele vai no mapa, vai lá no endereço e diz o item 5 da prateleira tal, aí você vai contar aquela frente ali que ele conta por frente. Ele faz um endereçamento. Faz um endereçamento ali, aí não tem como o cara errar. O cara que vai auditar lá, ele vai ver e vai identificar o produto na hora. Se você chega lá com o relatório, tá aqui o produto. Eu já participei, eu pegando o gancho aí, Jean, eu trabalhei numa área no Walmart que era gestão de abastecimento. E a gente fazia todo esse controle. O ISV, o item sem venda. A gente tratava estoque negativo, aí tratava também margem. E esse relatório que você falou aí, o relatório de entrada, tem uma coluna que eu gostava muito de ver, né, no processo de gestão, quando eu passei a ser gerente, que era justamente a margem de entrada. E você identificava muito erro. Por ali você ia ver a flutuação de custo. Existe aquele processo que... Isso é outro problema. Que o funcionário, às vezes, chegou a mercadoria, coloca logo para a loja. Tu não sabe nem o preço que aquela mercadoria entrou, se aquela mercadoria... Então, assim, existia aquela questão da flutuação de custo, que era muito importante se ver, que é dentro desse relatório. Lá no Bom Preço tinha um relatório que a gente via lá, que era relatório de análise de margem de entrada. E aí você via, matava toda essa questão num único relatório. Isso aí é muito complexo, né? E a maioria dos varejos ele não observa isso aí. Quando observa, o leite já derramou. Exatamente. Né? Porque já tomou prejuízo. Principalmente nas oscilações de mercado que a gente vive hoje, né? Eu lembro que lá no Atacadão, quem liberava o preço do produto quem libera ainda é o gerente da loja. Então, todo dia, toda mercadoria que chega, ele tem que colocar o preço, certo? Liberar o preço para poder a mercadoria ir para a área de venda. No varejo, normalmente isso não acontece, né? Ou se acontece, acontece com um delay muito grande, uma demora, e nessa demora é onde entra o prejuízo, né? Não existe essa cultura, né, de você só liberar a mercadoria, e muitas vezes culpa nossa também da operação, porque tem aquela pressa, quero colocar na área de venda e tal, mas eu tenho que observar o custo do produto. O preço já está liberado, né? Foi dada entrada corretamente, o preço já está ok, eu posso colocar na área de venda? Posso, né? Porque muitas vezes a gente da operação, a gente tem essa pressa também de colocar o produto na área para poder vender o mais rápido possível, mas tem que ser feita essa análise, né? Eu me lembro um relatório que a gente tinha no Atacadão, que acabava facilitando muito a nossa vida. Eu era operacional e eu chegava na loja por volta de meio-dia, 11 horas, e fechava a loja. Só que quando eu chegava, eu já ia no meu computador, abria o meu e-mail, tinha um relatório lá completo. Todas as mercadorias, a venda total da loja,
mercadoria que mais vendeu, que menos vendeu, que mais avariou, as mercadorias com margem negativa, com margem positiva, estoque negativo, tudo. Rapaz, eu pegava aquelas folhas ali, imprimia. Na época eu gostava de imprimir, hoje eu não gosto mais, mas colocava embaixo do braço e ali estava todo o meu direcionamento do meu trabalho naquele dia. Rapaz, eu tenho isso tudo na planilha, tu lembra? Toda essa informação. Agora, Jean, na tua opinião, o que é que o supermercadista, o dono do supermercado, tem que fazer para montar uma estrutura? Como é que se monta uma estrutura dessa para ele ter esse controle? Ó, Jailson, hoje em dia a gente tem algumas. Às vezes você entra na internet e tem lá o cara oferecendo, né, R$ 37 pops para supermercado. E eu já tive a curiosidade de comprar um material desse, inclusive eu estou produzindo um material próprio desse, né? Mas assim, Será que vai sair consultoria aí, Paulo? Possivelmente, viu? Possivelmente. Vamos disponibilizar. Será? Isso aí, Será? ele tem que ver aí pra gente disponibilizar esse material no Rota do Varejo. Olha aí. Pra galera conhecer. É. Pressão. o que é que acontece, né? Todas as experiências que eu tive até hoje, como eu disse, não existe, não é uma receita de bolo que é pronta que eu posso reproduzir em qualquer lugar, certo? A gente tem que verificar a necessidade de cada local. Como eu disse para vocês, esse inventário que eu estava fazendo, eu tinha traçado uma programação, um projeto para montar ele. No primeiro dia, eu tive um problema por conta de um equipamento que a gente não dispunha e eu tive que refazer. Aí onde entra exatamente o acompanhamento de um profissional, seja ele uma pessoa da loja, um gerente, um consultor, para que ele veja, que ele vá na loja e ele sinta a dor do cliente, o cliente passe qual é a problemática que ele tem e o que é que ele deseja. Eu sentei esses dias com o dono do supermercado, né? Ele pediu, não, vem aqui. Pronto, eu fui analisar a loja dele, mas eu disse, o que é que o senhor quer? O que é que o senhor precisa? Qual é a sua dor? A minha dor é essa, meu problema é esse. Inclusive, eu estava conversando com ele na sala dele, eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos começar no piso de loja, porque eu vou mostrar várias atitudes simples que vão dar um ar diferente para a sua loja, né? Aí eu cheguei nele assim no hortifruti e tal, eu disse, o senhor já viu a quantidade de ponto que tem aqui no hortifruti? O senhor foi tentar passar ali, tinha uma cliente passando, não conseguiu passar uma pessoa não, teve que passar uma pessoa de cada vez. O senhor está deixando a sua loja visualmente poluída. O senhor já viu a cor das paredes da sua loja? Muita obstrução, né? Quanto tempo faz que o senhor pintou? Então, o cliente, né? O primeiro sentido que a gente tem é sempre a visão. Para tudo. Isso é para paquerar, é para tudo. É a visão que desperta. Então, quanto mais você embeleza a sua loja, né? Deixa a loja livre, deixa a loja agradável para o cliente transitar e comprar, menos ou mais tempo ele vai gastar na sua loja. E quanto mais tempo ele passa na sua loja, mais ele gasta, né? Não é à toa que todos os perecíveis eles estão no final da loja. Para quê? Para fazer com que o cliente ande a loja toda e ao andar, ele tem que ter uma loja atrativa que chame a atenção dele para que ele compre mais, né? Uma boa parte, a grande maioria dos clientes, eles saem de casa, mas eles até pensam na cabeça dele, né? A gente, né, Jair, que já foi gerente de loja, quantas vezes a gente ouviu o cara dizer, eu vim só comprar um pão aqui, tô saindo com um carrinho cheio. Exatamente. E o que é que fez ele comprar mais? Se não a organização da loja, o preparo da loja para ele. E o layout também é importante. O layout de loja é uma coisa que faz o cliente comprar sem querer. Ele chega ali, vai, que nem a gente fala, compra um pão, mas sai andando na loja, sai caminhando. Se você não tiver aquela estratégia, dá o direcionamento dele, você tem que ajudar o cliente. Tem que ajudar. E assim, como você disse, são técnicas que a gente vai aprendendo No ao dia a dia. longo, né? Essa questão da montagem dos pops, questão do layout de loja, da arrumação da loja, do preparo da loja, né? Que um profissional qualificado, ele consegue ajudar e muito o supermercadista. Só que muitas vezes o supermercadista, ele vem sair como custo e não como investimento. Isso. aí Somente um processo bem criado, se ele fez um investimento numa consultoria, um processo bem criado, ele já reverte esse custo, entre aspas, que ele teve para lucro, né? Hoje, como eu disse, eu faço parte de uma empresa e eu estou tendo a oportunidade também de criar os POPs dessa empresa.
Sim. de sentir a dor da empresa. Hoje eu sinto a dor da empresa, até porque eu faço parte da equipe, e eu estou ajudando a criar os POPs. Eu estou desenvolvendo, ajudando a desenvolver uma parte do sistema, junto com o TI, com as outras áreas, de ferramentas, criando ferramentas com o sistema já existente, mas que não eram analisadas. Sim, Né? sim, Eu sim. chego pro TI e eu digo, olha, eu quero esse tipo de análise aqui, para ter uma ideia. Eu cheguei aí no açougue, aí eu olhei a perda, eu digo, rapaz, eu não estou conseguindo medir a perda aqui não, do açougue. Aí quando eu fui analisar, toda a perda do açougue todo estava sendo lançada em um único código. Ou seja, todas as carnes em um único código. Meu Como é vou dizer que eu pra vou... você, isso aí, a gente viveu um momento desse. Ai, Complicado. Mas foi resolvido. Foi resolvido. Graças a Deus. Mas como é que eu vou medir? Foi isso que eu falei pro rapaz do TI. Eu disse, sim, mas como é que eu vou saber onde é que eu tô perdendo? É fogo, isso é Né? complicado. Isso Como é que eu vou saber? Aí e não se resume só no açougue, não, viu? é geral. É geral. É. Queijo mussarela. Ixi, mano. Escolhe um código aí pra lançar. Queijo coalho, escolhe um código. Meu amigo. Não, e até hortifruti. Vou dar um exemplo que eu sou, Ai, eu Jesus. sou incomodado com isso. Até hoje, qualquer supermercado que faça isso, eu acho um erro. Né? Você compra uma cebola, certo? Avariou 40 quilos de cebola. Beleza. Então o que é que acontece? Pega umas 40 quilos que chegou e repõe, né? Mas isso não é lançado. Então, qual a importância? Na minha visão. Não tenho a experiência que vocês Você têm. não consegue mensurar a Mas tipo perda. assim, exatamente. Tipo, eu comprei muita cebola. Será que eu tenho que comprar menos para não ter esse problema? Será que eu gastaria menos na compra do hortifruti se eu lançar isso e ter o controle dessas avarias? Rapaz, sabe uma coisa que eu fico observando? Esses dias eu tava com minha esposa fazendo compra e eu vi, é uma coisa muito comum. O rapaz lá que Faz a limpa, triagem. né? Não, que limpa os serviços gerais, né? Da loja, ele pega naquelas palhas do alho, juntando tudo e botando no lixo. colocando no lixo. Eu disse, meu amigo, a informação, você está literalmente jogando a informação no lixo. Por quê? E dinheiro, né? Dinheiro. Porque depois você fica igual um louco, pensando onde foi, estão me roubando, onde está subindo, Isso aí é- por onde está sumindo o meu alho, que ninguém está vendo. E alho é um valor agregado alto no hortifruti. Altíssimo. E repolho? Aquela camada. A camada ficou ruim, vai lá e tira. Camada ficou ruim, vai lá e tira. Daqui a pouco eu assisti. Não, comprei 1 tonelada de repolho, o cara foi embora. Comprei 1 tonelada, vendi 700 e o resto aonde que não tem avaria? Mas- Agora eu lhe pergunto, só rapidinho pra gente. Eu tô com sede, eu tô com sede, eu quero café. Pro café. Veja só, quantos. A gente vai responder depois do café. Quantos supermercadistas se preocupam em fazer uma triagem na entrada da mercadoria no ato do recebimento? Quanta gente recuperou, Paulo, no central ali, quando a gente começou a receber ali do fornecedor que chegava lá, ele me dava permissão de fazer essa triagem. Ah, né? doido, pô. Oxe, eu lembro que quando a gente implantou recebimento lá por lista cega, porque não pode citar fornecedor, né? Mas, bicho, chegou um pedido lá de 60 fardos de cachaça. O comprador só tinha feito 6. Imagina se não bloqueia. Fulano, pelo amor de Deus, chegou aqui isso. Foi verdade. Não, pode voltar tudo. Pronto. E assim, Daí em diante. sabe uma coisa muito comum? Não tem esse controle, principalmente do hortifruti, porque o fornecedor paga. Não, eu consigo com o fornecedor, mas a que preço você consegue, Exatamente. meu irmão? Você não sabe que preço o fornecedor depois, porque ele não vai perder aquilo ali. Ele não está te dando uma mercadoria. Ele vai recuperar em algum momento. Né? Isso é verdade. Você lembra quando a gente tava, no período que a gente trabalhou junto lá, aquele levantamento que eu fiz daquele fornecedor? Meu amigo, 80% da venda do hortifruti era desse fornecedor. Nós éramos o maior cliente dele Exatamente. em João Pessoa. Aí a gente precisava de uma assistência, quando eu comecei a puxar relatório, o relatório dos fornecedores, e eu descobri, a gente já era o regional dessa empresa, e aí a gente pegou, quando começou a fazer esse levantamento, eu disse, peraí, pô, eu posso puxar mais desse cara. E aí chamei ele lá, ele tranquilamente, ó, tô precisando de 2 repositores aqui. Ele tinha aquela dificuldade lá. Ele não fez nenhuma objeção, mano. Mandou os repositores lá pra dar apoio a gente. Vamos entrar, lá? vamos dar uma pausa aqui. Essa é a Mas melhor, eu né? vou deixar uma interrogação aí na cabeça dos ouvintes.
a seguinte pergunta. Chegue para um comprador, para um gerente ou para um dono do supermercado e faça a seguinte pergunta. Qual é o produto que deixa a maior margem líquida para o grupo? Eu ainda vou além. Percentual de perda da loja. Oxi, Maria. Isso é uma coisa básica, né? Vamos entrar, vamos falar de coisa boa agora. Graças a Deus, essa semana fechamos mais um fornecedor, mais um parceiro do Rota do Varejo, o pessoal da Mercafácil. A gente entrevistou na semana passada Marina Licolete. Marina. Um abraço para o pessoal da Mercafácil. Uma conversa muito técnica, muito agradável, né? Muitos elogios. Um abraço para o próprio Bruno, que é um dos sócios da Mercafácil. Pelo o respeito que eles tiveram, né? Estou agradecendo aqui também, Jailson. A confiança, a credibilidade no projeto. Isso é importante a gente ressaltar. E assim, eu não posso falar da Mercafácil o que eu queria, porque eu sou suspeito, né? Porque hoje a gente roda um clube de vantagem lá no Central, que funciona, Através que da as Mercafácil, pessoas, quando o clube dá um problema, cai, as pessoas ligam para solicitar a volta do clube. Então, assim, se planejado da maneira correta, a gente sabe que funciona, né? Então vamos lá, mandar um abraço aqui para o pessoal da São Brás, um abraço para minha amiga Patriciane, para Jaqueline, um abraço para Jaqueline, o pessoal Wellington, Fabiano, Valber, De Leon, um abraço para todo mundo aí da São Brás. Dizer que a São Brás é uma indústria genuinamente paraibana, né? De café muito agradável. Nós temos aqui o café orgânico da São Brás. Esse é o meu preferido, esse aqui. A gente tem um Alegro, que é o tradicional da São Brás. A gente tem o Velvet, que é um pouco mais encorpado, um pouco mais forte. São cafés muito bons, com grãos qualificados, selecionados, né? Então é importante a gente enfatizar isso. Fazer um café aqui para o nosso amigo Jean. Jean, você quer qual? Jean vai gostar desse orgânico. Escolha aí, Jean. Pode fazer as honras aí de tirar. Obrigado. A gente fazer aqui. E aí, Paulo, eu queria aproveitar também pra gente mandar um abraço aqui para os nossos entrevistados, né, que passaram aqui por essa bancada. Sim. Tem o nosso amigo Franklin Guerra, né? O Wellington que chegou aqui também deu uma aula também pra gente. Muito bom. Muito Inclusive, bom. vamos fazer um encontrão, hein? Agora em novembro eu tô tentando articular Fazer um workshop aí bem bacana pra gente falar. Um encontrão lá no auditório do Sebrae. Vamos ver o que é que tem aí pra frente. Vamos ver. Outro também, o Hugo do Promofertas. Deixa eu dizer, vou dar uma pausa aqui. Vou dizer, você sabe que mãe a gente não pode deixar de atender, né? Não, eu vou verdade. atender ela aqui ao vivo. Atenda aí, bem, né? Que eu tô mandando um abraço. Diga, manhã, a bênção. Diga. Tá certo. Pode mandar. Depois a senhora assiste o episódio do Rota do Varejo. A senhora vai sair ao vivo essa ligação aqui. Vai mesmo. Já isso aqui. Um abraço, dona Marilene. Um abraço. Meu Deus do céu. Pois tá bom. Tchau, uma vez. Eita. Hugo do Promofertas também deu um show aqui também, cara. Muito bom. A gente vinha tentando marcar essa entrevista com o Hugo, também foi igual a Jean, meu amigo, foi sufoco com a entrevista. Uns caras concorridos, rapaz. Vai brincar, né? E Patriciane? Reforçar o abraço aqui para nossa amiga Patriciane. Estamos esperando a agenda de Valber, viu? Valber, exatamente. Jaqueline, Patriciane, ficou devendo isso aí a gente. Eu encontrei Valber na feira e cobrei a ele lá. Já isso. Tem que correr atrás. Vamos trazer aquele homem pra cá. Quando é que você vai nos dar a honra de fazer parte dessa bancada aqui? Muito interessante. Mandar um abraço para nosso amigo César, da Nordeste Balança, né? Ontem eu tive a oportunidade. Parceiro. Ontem eu tive a oportunidade, César foi lá em casa, a gente teve uma conversa muito agradável sobre o projeto que ele tem. Queria mandar um abraço. Como a gente estava conversando ontem, ele tem uma representatividade aqui na Paraíba muito grande. Vamos tentar levar agora a marca dele a nível Pernambuco, Rio Grande do Norte, né? Quiçá Brasil, né? Então, queria mandar um abraço para ele. Eu acho que suporte de equipamentos, fora ele, acho que é uma das empresas mais procuradas. Estava conversando com ele ontem, dizendo que ele recebeu visitas importantes, dono da Gural,
foi falar com ele. O pessoal da Toledo sempre procura ele, supervisor. O pessoal está sempre visitando, fiscalizando a loja para ele oferecer o melhor serviço, o melhor equipamento. É importante ressaltar que César, eles trabalham com peças e acessórios originais. Ele não coloca essas peças piratas que vai baratear o serviço. Ele não coloca, é importante reforçar isso. Isso é um grande diferencial dele, né? Ele dá a garantia dos produtos, ele dá a garantia do serviço que ele está fazendo. Então isso aí é importante ressaltar. E sem contar que ele hoje trabalha com os maiores supermercados daqui da Paraíba, né, Jair? E tem um detalhe muito importante que eu admiro de César, é a responsabilidade e o zelo que ele tem pelos equipamentos. Exatamente. A equipe dele trabalha muito bem. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem para ele, ele tava saindo de lá, né? E eu disse, César, tô precisando de serra lá para o Central Supermercado, separa aí que os gerentes já pediram. Ele deixou na frente com 2 funcionários. A loja fechada. Então, é desse tipo de suporte que a gente tá falando aqui na Paraíba. Isso é importante ressaltar para todo mundo. Mandar um abraço pro nosso amigo Fred Seguros, né? Parceiro grande, especialista na venda de produtos e seguros para supermercado. Não sei se você sabe, com certeza tá nos POPs, mas os funcionários do supermercado, ele precisa ter um seguro, né? Importante. Então, todo funcionário do supermercado, ele está assegurado. O sindicato, ele obriga ao supermercado fazer com que ele tenha esse seguro. Então, pode ficar tranquilo que, de caso, se você for roubado, se você sofrer um acidente, você está assegurado, certo? É importante ressaltar isso. E até dentro do trabalho mesmo, né? Então, existem produtos que eu sei que Fred vende, como seguro empresarial, seguro residencial, seguro do empreendimento, que muitas vezes você não acha, mas você tem uma casa, queimou sua TV, você pagando uma mensalidade ali de R$70 por mês, você pode ganhar uma TV nova. Então, muitas vezes você não conhece sobre seguro e Fred, eu vou deixar o contato dele aqui também, eu vou deixar um vídeo aí, tanto da São Brás, da Nordeste e do Fred, para vocês assistirem. O que eu achei interessante de Fred também, Paulo, é aquele seguro que ele faz para mercadoria, né? Sim, exatamente. Importante. Outro importante. Aquela situação que a gente passou. Tu vai querer qual, Jailson? Eu vou querer o de sempre, o orgânico. Tu pega aqui, Jean, o orgânico pra Jailson, por favor. Imagina você ter um problema, né? Sei lá, o equipamento deu problema lá, tu perdeu ali. Então ele tem esse produto aí para vender para o supermercado. Achei interessante. É importante. Isso inclusive roubo. Eu mesmo, dono de supermercado, eu não fazia objeção. Tem loja no interior que ainda transfere valores em mão, né, para banco, e existe seguros que você consegue recuperar o valor, certo? Se não recuperar o valor, recupera próximo do valor. Tem que dar para mostrar na câmera aqui, ó. Tu pega um velvet para mim, um laranja. Laranja é o mais forte. Então, assim, isso aí é importante. Vamos falar também sobre o pessoal da Mercafácil. Vou soltar um vídeo aqui para vocês conhecerem um pouco mais da Mercafácil, nosso novo parceiro. Mercafácil, ele é um clube de vantagens que faz com que, de forma inteligente e através de indicadores, tudo que a gente está conversando, você consiga montar ações específicas para que o cliente vá até a sua loja e, quando está na loja, conheça mais vantagens de preços de produtos que fazem parte do clube para poder fazer aquisição, né? Então, é importante ressaltar que ele tem integração com ferramentas como WhatsApp, envio de SMS, né? Ele tem curva A, B e C. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma ação que a gente pode fazer. Digamos que você gosta de carne e uma cervejinha. Então, na semana anterior, a gente fez uma campanha. Eu posso fazer uma campanha na semana seguinte para as pessoas que só consumiram aquilo ali e dar um desconto especial. Então, veja a que nível de promoção, de campanha, de ação os supermercados conseguem fazer, né? E hoje a gente sabe que 30% dos clientes de supermercado acaba não voltando para fazer a compra. Então, você reter esses 30% é importante. Tem que fazer parte da estratégia de venda, né? Vamos falar agora sobre o pessoal da Brasil Copos, né? Renata, uma parceirona da gente, todos os nossos brindes a gente faz lá. Vou deixar o contato dela também. Pessoal da Alcance, uma agência de marketing, agora que o Rota do Varejo
A gente vai soltar mais na frente, mas Rota do Varejo agora virou um produto da agência Alcance. E o pessoal da Crosby, mandar um abraço aí para Fábio, para Felipe, dizer que eu tô esperando vocês aí para ser nosso parceiro. Vamos vestir Crosby aqui, já. Hoje eu tô de Crosby e vamos fazer com que os caras entendam o nosso projeto, que seja importante para eles. Uma das marcas com a maior quantidade de franquias de lojas do Brasil. Hoje estão com 100 lojas. Eu vi Felipe postando aí a construção da 100ª loja. Então, eu fico muito feliz do pessoal. Pessoal, muita gente boa. E vamos seguir, né, Jair? Vamos em frente. Vamos embora. Cafezinho São Brás, aí já deu uma... Recarregado, up. né? Devidamente recarregado. Deu uma recarregada. Mas, Jean, a gente, pegando o gancho aí do hortifruti, a gente sabe que hortifruti, sempre que se faz inventário, não tem como evitar a perda, né? Que tem a questão da desidratação, enfim. A gente perde muito, né? A questão do peso. O que é que hoje um supermercadista deve fazer para minimizar essa perda no setor de hortifruti? Na sua opinião? Tudo começa na entrada, né, Jailson? Uma seleção bem feita, né? Com produtos de qualidade. Se o produto não tiver qualidade, mande voltar, porque esse produto ele tanto vai avariar como pode avariar outros produtos, ou no armazenamento ou na banca, né? E exposição, né? Existem algumas técnicas de exposição de hortifruti também que podem tanto agregar na venda como fazer com que o produto ele chame mais a atenção, mas você perca menos. A gente vai em alguns supermercados onde eu vejo, né? Tem um supermercado próximo de onde eu trabalho que me chama demais a atenção o hortifruti dele. Porque se você chegar lá 7 horas, 7h30 da manhã, o hortifruti está montado. Tá agressivo. Agressivo. Só que quando tu vai olhar, é um fundo falso, né? Porque você diminui o nível de abastecimento, a quantidade de abastecimento, mas a altura chama a atenção, o produto de qualidade chama a atenção, né? Isso faz com que a dona de casa que saiu, foi comprar o seu pão de manhã para tomar café, ela se sinta seduzida, até porque nesse supermercado específico, o hortifruti está no caminho para a padaria. Isso. E chama muita atenção, né, do cliente, né? E assim, em termos de perda, depois, já, que o produto já está na banca, saiu, como é que... você falou de inventário, mas eu tenho outro processo que eu criei nas lojas que eu passei, porque assim, normalmente em hortifruti a gente tem que fazer um inventário por mês, isso é o mínimo necessário, um inventário por mês. Mas nas lojas onde eu passo, eu faço eu chamo de contagem aleatória ou pesagem aleatória. Inventário rotativo, provavelmente. Inventário rotativo também, é outra nomenclatura. Onde eu pego os 10 itens que mais vendem no setor e eu conto esses 10 itens semanalmente. Então eu pego tomate, cebola, cenoura, alho, ovos e eu divido esses itens pela semana. Cada dia eu conto 2 ou peso 2. E no final de cada dia, e no final da semana, eu já tenho um relatório o que é que eu estou perdendo e por que esses itens. Porque são os que têm maior rotatividade ou maior valor agregado. Se eu tenho uma perca nesse item, o meu bolso vai sentir muito mais. Isso. Né? E assim, são produtos que eu não posso esperar o inventário geral do hortifruti para fazer. Eu tenho que ter um cuidado maior com ele. Né? E a partir desse cuidado, né, dessa análise, eu vou identificar se o meu problema está sendo na entrada, o produto não está entrando, se o produto está chegando sem qualidade, está desidratando muito rápido, se está na frente de caixa, alguém de repente está pesando errado a mercadoria, a balança está com problema. Veja o tanto de informações que você pode ter ou pode desencadear uma simples pesagem, né? Eu já vi inventários de hortifruti, eu já tive, em algumas lojas que eu passei, alguns prejuízos muito grandes, exatamente porque não eram obedecidos esses processos. Quanto mais você diminui o seu campo de análise, mais rápido você toma ação, né? Hoje, volto a dizer, a gente vê, né, muitos donos de supermercados preocupados com esse tipo de análise, né? Porque, não, isso aqui foi o que avariou, peça aí para o fornecedor. Se paga. Se paga, né? Só que assim, eu, enquanto
proprietário ou enquanto gerente de supermercado, eu tenho que para atuar para minimizar aquilo ali e deixar para acionar o fornecedor quando for uma ação mais forte, que eu preciso de um preço mais agressivo. Aí ele vai dizer, pô, esse cara nunca me pede nada, ele tá me pedindo um preço, eu vou dar o preço para ele. Aí eu chamo o cliente para a loja, eu trabalho a loja, né, para que ela venda e tenha esse fluxo, né? Mas são determinados cuidados, como eu falei para vocês, que hoje a gente vê poucos supermercados com esse cuidado todo, com essa necessidade ou essa visão que isso tem que ter um cuidado muito grande. Porque o teu dinheiro está indo embora, pô. O seu dinheiro que está indo embora. Eu concordo demais. Inclusive, mandar um alô aqui para a galera da Avaria e do Central Supermercado. Alô, Júnior. Alô, Genilson. Muito bom. Preste atenção nessa. Tarcísio, segue a dica aí, viu? Do Jean. Segue a dica do Jean. Fica atento. Os 10 itens que tem mais rotatividade e os 10 itens que tem mais representatividade de valor agregado. É importante a gente dar atenção nisso aí. A questão da aferição da balança também. Lembra, Paulo, que a gente criou esse processo lá? Que o pessoal ficava criticando, mas é muito importante. E tem outro também, Jair, que eu até anotei aqui, ó. Importante demais. Padaria. Inclusive, para falar de padaria aqui, sobre a Avaria também, e produção, queria mandar um abraço aqui para Ricardo, melhor padeiro do litoral sul da Paraíba, viu? Tem que dizer, já. É o cara, viu, Ricardo, meu amigo? Saudade, meu amigo, de você. Então Jean, a gente sabe que muitas vezes padaria que vem aquele pão, por exemplo, o pão da Pan Cristal, que vem congelado, você vai produzir, tem essa diferença do valor que você está comprando, que é um peso, né? O valor que você vai colocar lá para ele fermentar e o valor depois e o peso, né? O valor que eu falo é a gramatura dele depois de pronto. Fala um pouco mais sobre isso. O Jailson conhece pra caramba de padaria também. Acho que vai ser um assunto bacana vocês dois tratar esse ponto aqui com a gente. Na verdade, assim, eu citei esse exemplo aí do hortifruti, mas a gente pode generalizar ele para os perecíveis de uma maneira geral. Sim, contexto né? geral. Em um contexto geral. A gente sabe que de uma forma geral, eu sempre dizia isso, às vezes eu estava conversando com um encarregado meu, e eu dizia, meu irmão, enquanto a gente está aqui conversando, pode ter alguém pesando alguma coisa errada, fazendo uma fórmula errada, né, uma receita errada na padaria, que vai desestabilizar o meu estoque, vai desestabilizar o meu custo também, porque o meu custo é baseado na minha receita. Se eu altero qualquer proporção na receita, altero o meu custo também, né? E assim, o grande segredo em tudo é exatamente você ter o processo para você poder medir. Exatamente. Se você não tem o processo, você não mede. Se você não mede, você não sabe se você está ganhando, se você está perdendo. Padaria é um setor muito crítico exatamente porque são receitas, né? Eu lembro na loja que eu trabalhei com o Jailson, que o pessoal dizia, trocar o padeiro foi porque o pão mudou. Ou seja, uma manipulação errada, um ingrediente a mais ou a menos, muda toda a configuração do pão, né? Muda tudo e você troca o insumo. De repente você trocou o insumo lá do produto, altera. Às vezes chega lá, a gente tá falando aqui de padaria e fabricação própria. Você tem que ter um receituário muito, muito bem assertivo. Né? E a gente trabalhou com um cara lá, que é o Léo Décio. A gente vai trazer ele aqui um dia, Paulo. Esse cara muito experiente, especialista nessa parte de padaria. E assim, tudo influencia. Até o humor do padeiro influencia na receita. Até o humor do padeiro influencia na receita. Muitas pessoas optam pelo pão congelado, que eu trabalhei, eu defendo também, um pão de qualidade, um pão bom. Um abraço pro meu amigo Bernon, da Cristal Distribuidora. Eduardo também, nosso amigo aí, que é o gerente da Cristal Distribuidora. E assim, a perda, para você minimizar a perda, vamos dar um exemplo aqui do pão francês, que é o rei da padaria. Quando você vai manipular um pão francês congelado, você tem uma perda aí entre 18% a 20% da desidratação do pão. Então, para amenizar isso aí, ou você já inventaria o pão, já entra com ele aí, já com essa perda, ou você semanalmente ou diariamente você vai fazer aquele controle de estoque. Quando você vai ver, Jean, o pão congelado, tu já acho que está trabalhando na tua empresa com esse pão, se você for fazer se você tiver essa ferramenta que parametriza o sistema com essa média de perda de 20%, você já pode implantar. Por quê? Porque você vai ter um estoque mais assertivo. Porque o pão ele vem congelado ali com 65 gramas, depois ele cai para 50.
E é certo. A gente fez esse teste lá, não foi, Foi. Paulo? Então, assim, aí, por quê? Porque eu, naquele tempo, acho que foi a dona Nadiane perguntou, por que tem essa diferença Sim, de sim, estoque? sim, é. Aí eu fui explicar, porque tem todo o processo, quando você vai fornear o pão, ele já tem aquela perda, ele desidrata. Quando ele fermenta, ele perde um pouco. Aí quando ele vai pro forno, ele perde mais outro pouquinho, e aí vai gerando essa diferença. Até o forno, se é grande ou pequeno, ele dá uma diferença Exatamente. no produto final. Tanto é que já eu brigava direto lá com o pessoal, inclusive com o Eduardo, da Pan Cristal, Eduardo para conseguiu um forno pra mim, né? aumentar o forno. E quando aumentou o forno, realmente, o pão ficou melhor. Ficou E melhor. assim, a gente tem que entender que tudo isso aí faz parte da composição do custo do produto. Exatamente. Em que momento eu estou colocando isso como custo para mim? Se eu não estou medindo, né? Eu vou pegar, é de outro setor, mas o exemplo ele cabe, que numa loja a qual eu presto serviço, ela está vendendo fazendo reaproveitamento dos produtos de hortifruti e fazendo salada de fruta. E aí chamou a atenção quando eu cheguei perto da salada, R$ 2 a salada, R$ 2,50. É porque é reaproveitamento. Aí eu chamei o gerente, né? Eu disse, meu amigo, qual o preço dessa embalagem? Quais são os produtos que você está utilizando? Você está fazendo, que é outro procedimento muito sério dentro de um açougue, você está fazendo a transformação desse produto? E porque eu tenho que tirar de um estoque, passar para outro, e cada produto tem um custo diferente. E esse custo diferente vai compor o custo da salada que você está fazendo. E um ponto muito importante, as pessoas não entendem, essa transformação, pessoal, gera uma nota. Isso. E essa nota, muitas vezes, é deduzido lá do imposto. Não é isso, Jean? Exatamente. E tem outro, no açougue isso acontece muito, que é onde gera a venda negativa. E o que é venda negativa? É você vender uma coisa que você não tem no estoque, não tem no sistema. sistêmico, certo? E no açougue, muita gente trabalha com boi inteiro, você chega o boi, você vai destrinchar ele todo e vai criar outros códigos. Mas o boi ele dá entrada no único código, ou dianteiro ou traseiro. E de lá eu vou fazer as transformações. Transformar exatamente é isso. A partir de um produto, de um código mãe, eu vou transformar em outros códigos. E muitas vezes esse processo não acontece, né? E gera uma venda negativa. Aí você tem que prestar conta disso também. Como é que você está vendendo uma coisa que você não tem? Porque está sendo registrado no caixa, está saindo no seu cupom e você não tem a nota de transformação. Então você está vendendo uma coisa que não deu entrada, né? Então, muitas vezes, não se entende a complexidade, né, desse tipo de controle, porque é um controle que ele passa pela questão do estoque, sim, mas a gente também tem que prestar conta para a Receita, né, de tudo que entra e tudo que sai da loja, né? Tem o crédito, que muitas vezes a gente deixa de ter o crédito, né? Muito como você bem citou, quando não faz o processo correto. Né? Quando você não gera uma nota de perda, de avaria, você está deixando de ter um crédito também em cima daquela nota. Exato. Tá entendendo? Daí a importância de um profissional para orientar. Porque você, na época lá no Central, Paulo, quantas planilhas eu fiz de reclassificação? De reclassificação porque o dianteiro chega lá, às vezes a gente comprava um dianteiro, vinha lá um dianteiro com 110 quilos. E eu tinha um parâmetrozinho lá, porque tá nos meus arquivos, mas eu sabia o percentual de cada corte que se tirava do dianteiro. Pronto. E pegando o gancho, que a gente falou um pouco mais cedo, o seguinte, nessa transformação foi onde eu peguei a minha primeira chamou a atenção, que muitos casos não estava sendo feita a transformação e quando ia fazer a transformação, toda a perda estava sendo gerada no código. Então foi onde eu criei um processo, onde a gente foi classificar cada código mãe, e esse código mãe se transformava em quais códigos filho, né? E esses códigos aqui, esse corte aqui, que é um corte com osso, que tipo de perda eu tenho? Então eu classifiquei 3 tipos, que é o líquido, que é outra coisa muito importante. Tá aqui, anotado que eu vou até perguntar. Não, no recebimento, exatamente, né? Principalmente, né, no recebimento do boi inteiro, muitas vezes o conferente ele não desconta o peso do líquido e tem que descontar, tem que pesar aquele líquido e tem que descontar. Trabalhei numa empresa que o cara furava lá o saquinho do dianteiro lá, vem embaixo ali e tal, aí o cara aí vem aquela bola de sangue, uma vez eu passei no recebimento, aí eu vi o conferente lá e tava aquela bola de sangue, ei, peraí, fura isso aí, pesa de novo. Exato. Chegou lá, deu quase 1 quilo de sangue numa peça. Exatamente. Imagina, mas existem também a caixaria,
né? Que você já recebe a mercadoria a vácuo, né? E ali não tem como você furar cada peça para tirar. Exatamente. Mas Aí você está recebendo com sangue, com líquido. Na verdade, não é sangue, é líquido. E então eu tenho que fazer, na hora que eu for cortar a peça, eu tenho que tirar aquele líquido, pesar e anotar que aquela transformação eu perdi tanto em líquido. Se for um produto com osso, eu estou serrando ele. Depois eu junto o pó do osso e anoto também. Ô, Jean, um ponto até de processo mesmo. No supermercado, que você sabe que a operação do supermercado é pesada, né? Você chega para um cara. Isso eu tô querendo saber, né? Como é sua rotina lá, na hora de implantar um pop como esse. Chega lá pro açougueiro. O açougueiro já tá puto da vida. 15 anos de açougue, corta de todo dia. Rapaz, chega esses caras aqui agora, quer que eu faça... Saber de tudo. Como é que você lida com essa situação e qual é o feedback, a reclamação do pessoal, por exemplo, do açougue, que é o que a gente está comentando agora. Você falou de açougue, mas já ouvi uma pessoa, papai, eu trabalho 19 anos aqui, ninguém nunca disse que eu estava fazendo errado. Aí vem você agora dizer que eu estou fazendo errado? É desse jeito. Aí eu digo, não, eu não estou dizendo que o senhor está fazendo errado, eu estou dizendo que existe uma melhor maneira para fazer, e aí onde entra o quê? O porquê. Sim. Né? Hoje eu assessoro um determinado supermercado, né? Uma rede que eu trabalho hoje. E aí o que é que acontece? Né? Eu fiz questão de, antes de cobrar qualquer coisa, eu treinei a equipe. Na verdade, ainda estou treinando. Por quê? Porque eu cheguei para um encarregado de açougue e fui falando sobre alguns controles de estoque e eu vi que a expressão dele mudou, mas não mudou, não é expressão de raiva, é uma expressão, o que é que esse cara está falando? E eu perguntei o que é uma venda negativa. Aí ele disse, não, é quando eu vendo com a margem negativa. Eu digo, não tem nada a ver com margem. Então aquilo ali me chamou a atenção. E eu disse, rapaz, antes de eu começar a cobrar, eu tenho que treinar. Então eu fiz um treinamento, eu tenho um treinamento, né? Eu também ministro treinamentos sobre gestão de estoque. Onde eu vou explicar o que é a gestão de estoque, quais são os tipos de estoque, qual a importância da boa gestão de estoque, isso para a base, para a gerência e para a base. Essa é a maneira como eu trabalho ensinando. Eu passo o meu conhecimento, treino a pessoa e explico o porquê. Depois que você explica o porquê, ela entende, é sempre mais fácil você cobrar. Exatamente. Verdade, certo? verdade. E assim, a gente tem alguns setores dentro da loja que são mais difíceis de você entrar. Eu tive já problema, acho que quem não teve problema com açougueiro não é do ramo de varejo. Complicado. Né? Mas assim, a gente tem que driblar esses problemas. Como eu digo, eu não estou falando do seu corte especificamente, mas eu estou falando das medidas que eu tenho que ter para saber se meu açougue está dando lucro ou está dando prejuízo. Exato. Não é porque o açougue... Tem açougue que vai vender 500 mil e dá lucro. E tem açougue que vende 1 milhão e não dá. Eu não estou ensinando você a fazer o corte, eu só preciso da informação. Exatamente. Porque assim, hoje no mercado vão ter pessoas mais qualificadas para ensinar o corte, mas eu preciso da informação. E eu preciso que você trabalhe com isso na cabeça, sabendo o porquê que eu preciso da informação, que é para lhe ajudar. Sim, concordo. E eu acho que o foco aí realmente é o açougueiro propriamente dito. Às vezes, uma vez eu estava numa determinada loja, aí eu vi o pessoal fazendo o processo de descongelamento de fígado. Rapaz, chega de dor no coração. Quando eu fui ver o preço, eu digo, meu amigo, como é que se precificou esse fígado aqui? Aí, o cara não soube dizer. É complicado, porque quando você bota um fígado para descongelar, meu amigo, o tanto de sangue, de salmoura que sai daquele fígado ali, acho que vai ficar pela metade, um pelo outro. O pessoal não tem a cultura de controlar, porque o resfriado vende mais. E nesse período lá, a gente parou de vender o fígado resfriado. É uma outra coisa Começou também a que trabalhar ele só congelado. Uma outra coisa que eu também eu assim, nunca entendi, às vezes é código de produto. Eu tenho uma mussarela aqui que eu boto qualquer mussarela aqui. Aí, código único. Vou vender. Essa mussarela aqui é uma mussarela mais em conta. Então bota todo mundo aqui. Aí você não tem controle de nada. Só de vender de mussarela. Você não sabe qual o queijo que mais vende. Não sabe não. É complicado demais. Eu tava conversando com um dono e um gerente de supermercado e assim, me chamou a atenção porque eles me falaram o seguinte. Não, a minha loja ela teve crescimento de venda. Ela cresceu a venda. Isso foi que maravilha, coisa boa. Foi em qual setor? Qual departamento? Não sabe. Aí a expressão ela já muda, né?
Já ganha outro tom. Aí eu fui explicar para eles porque é o seguinte, quando você analisa o número bruto, sem analisar por dentro, você não consegue tomar decisão. Você pode ter, cresceu, mas aí foi no açougue, mas o hortifruti está regredindo, mas eu só estou vendo o crescimento geral. E eu estou tomando ações para crescer nesse, mas não estou tomando ações para reverter isso aqui. Então, a importância desse tipo de análise, e esse tipo de análise a gente só consegue tomar a partir do momento que você tem POP, para poder medir. Se você não tiver um processo padrão, você não vai conseguir medir. E se você não consegue medir, você não consegue atuar. E se você não consegue atuar, meu irmão, você está perdendo. Ou deixando de ganhar, Ou né? deixando de Deixando de ganhar. No mínimo, deixando de ganhar. E às vezes vai mexer onde não deve. Exatamente. Eu conheci um cara, inclusive quero mandar um abraço para ele, Alexandre Jackson. É um arquiteto, eu conheci num dos eventos que eu participei aí. Sou fã dele, viu? É um Sou cara, fã. cara altamente desenrolado. Eu conheci ele e a gente vai ter um momento com ele aqui também. Já isso fala em você direto, viu, já? Você vai ter que vir, Vai viu? ter que vir. Vai ter Jackson, que vir aqui. venha pra cá pra gente fazer um momento bacana aqui com você. E ele discutindo com o supermercadista, justamente para fazer uma reforma da loja lá, uma mudança. E o cara queria reduzir o perecíveis. E foi aí onde eu escutei ele conversando com outra pessoa, foi quando eu conheci. Como é que tu quer diminuir o teu perecível se esse perecível representa 60% do teu faturamento? Pra O cara não tinha essa informação. Se ele tivesse essa informação que já estava dizendo, ele jamais ia mexer, ele ia aumentar. E você vê a mentalidade, né? Porque hoje a gente vê os caches, eles não tinham um setor de perecíveis tão estruturado, e eles estão abrindo estão colocando. com padaria, com peixaria, com açougue. Mas por quê? São setores exatamente que chamam o cliente para dentro da loja, né? Mas é o que você falou. O dono do supermercado, ele não tem isso. Ele muitas vezes ele chama para reformar uma loja e se não for um arquiteto competente como esse, ele vai fazer vai mexer e o cara vai fazer para ganhar o dinheiro dele. Exatamente. Ele quer uma loja mais bonita. Mas a loja não precisa só ser mais bonita, ela tem que ser vendável. Exatamente. Ela tem que estar adaptada para o cliente entrar, se sentir confortável e permanecer o máximo de tempo possível. Exatamente. É complicado. Ô Jean, eu tenho uma dúvida, que é uma dúvida minha mesmo. Eu nunca tive esse parâmetro, até já isso também pode responder. Mas, por exemplo, eu conheço uma rede de supermercado que vocês dois devem conhecer, que é o Queiroz, né? Lá de Mossoró. Inclusive, o Cispoder, a ideia do Cispoder e toda a estrutura mercadológica que a gente usa hoje, ele veio através da ideologia do Queiroz. Então, assim, eles têm um estoque muito enxuto. Muito enxuto. Então, eu queria entender, uma dúvida minha, assim, eu nunca entendi e ninguém nunca conseguiu assim, responder quanto custa um estoque parado. Se existe esse tipo de parâmetro, se você tem como identificar o valor, assim, tipo, eu queria entender se existe um parâmetro e dizer assim, ó, por dia, eu tenho, sei lá, 2 milhões aqui parado. Por dia, eu tô perdendo, deixando de ganhar quanto? Existe esse tipo de parâmetro ou é só ideologia, é mito do pessoal? Não, existe realmente um parâmetro, né? Aí é calculado a venda, um exemplo, você tem uma meta de venda de 3 milhões, essa meta de venda mais quantos por cento? Aí tem gente que coloca 15, 20% em cima disso, então é o estoque que eu tenho que ter, o estoque médio da loja. Mas hoje em dia, essa questão de equilíbrio de estoque é o sonho, pelo menos de alguns, né? Especialistas, eles falam muito nisso, mas a gente ainda vê também muito dono de supermercado entupindo o seu estoque, porque, não, peguei uma oportunidade, né? Peguei oportunidade. Mas muitas vezes não consegue dar vazão a essa oportunidade que ele pegou. E aquele dinheiro ele fica parado, né? A gestão de estoque, né, para uma loja, para a operação da loja, é exatamente você movimentar o estoque para que ele esteja na loja, para que ele possa ser vendido. Mas gestão de estoque, ele vai muito mais além. É você encontrar um ponto de equilíbrio, onde não gere ruptura, mas você também não tem excesso. Certo? Porque tanto a ruptura quanto o excesso, elas prejudicam o resultado da loja. O excesso, ele prejudica o fluxo de caixa, você perde o seu poder de compra, né? E a ruptura, você deixou de vender. Sim. Mas isso faz muito da compra, viu, Paulo? Isso faz muito da compra. Isso que Jean falou aí, tive uma oportunidade. Muita gente às vezes chega fornecedor oferecendo produto FIFO. Aí tu compra lá. Aí o cara, porque é o seguinte, o cara que compra um produto FIFO, né, o que é que acontece? Ele pega e diz, não, eu vou ganhar dinheiro desse produto aqui, eu não vou
Produto FIFO, cara, é aquele produto que tá com data próxima, tu chegou e tu queimar, jogar, Sim. jogar. Aí o cara pega e segura aquela mercadoria ali. E ele, quando ele vai vender, ele perde muito mais. Não, e tem outra questão. Às vezes vamos pegar um exemplo no iogurte, que é muito comum a gente ter o FIFO no iogurte, né? Aí eu peguei uma determinada embalagem de iogurte, comprei no FIFO, coloquei lá, pá, né? Joguei, puxou a venda, tal, o lucro foi, a margem lá reduzida, tal. Mas ele não tá vendo que ele tá tirando a venda dos outros, que Exatamente. estão com a data boa. Aí que chega nisso aí que você falou. que pelo fato de estar com aquele outro produto em destaque e vendendo mais, a data daquele outro vai chegando mais perto. Exatamente. Aí no lugar de esse que ele queimou aqui, porque recebeu um sellout ou alguma coisa para fazer, e o outro que ele não recebeu, que depois ele vai ter que aplicar Fazer a isso mesma aí, coisa com mais de sacrificando a margem. Exatamente. É pauleiro. E assim, uma forma de controlar, eu trabalhei com a ferramenta já no Walmart, e eu passei 5 anos na gestão de abastecimento. Então lá a gente trabalhava com ressuprimento automático. Então a gente tinha parâmetro de tudo, Paulo. O in-stock tinha que garantir, era para ser 95%, o nível de sortimento 95%, que era na linguagem americanizada. E assim, trabalhava muito a questão de estoque negativo, produto sem venda. Então, nessa loja que eu passei um período nesse setor, era muito desafiador, porque era uma loja que tinha pouco lastro de venda, uma loja pequena, e que vendia muito. Então, assim, ela tinha... E tem outro detalhe também. Você tem que ver o nível de estoque que vai ser aplicado para aquela loja. Muitas vezes você vai copiar um mix e tem lá, vamos dar um exemplo aqui do Central, que a gente trabalhou aquele tempo. É você copiar o sortimento de Caporã para a loja de Cupissura. Era mais ou menos assim essa loja que eu peguei. Só para você ter ideia, já, eu enxuguei o estoque dessa loja, comecei a fazer análise de relatório, vendo os itens que mais vende, porque o que acontece? Tinha muito item, um sortimento muito alto para o tamanho da loja, e que acaba tirando o foco de produto que seja vendável. Eu vou passar mais uma variável, um KPI que supermercadista não costuma trabalhar. Até porque quando eu chego e eu falo desse KPI, todo mundo fica olhando assim para mim e diz respeito diretamente a isso que o Paulo tocou. Que são produtos com mais de 180 dias de estoque. Isso. Né? É uma outra variável que eu trabalho, os locais que eu passo, que é o quê? Produto que foi comprado há mais de 6 meses e ainda não girou. Né? Lá no atacador tinha muito forte isso aí e já era determinado. Vai chegando perto dos 6 meses, tem que tirar da frente e aquele produto ele sai do teu mix. Né? Esse mix de loja ele tem que ser revisitado no mínimo semestralmente. Ele tem que ser reanalisado. Concordo. É porque o tempo é pouco, senão a gente tem uma... Eu sabia que a gente ia ter... Porque esse assunto que a gente trouxe para aqui hoje é muito vasto, tem muitas ações. E é uma dor de muito supermercadista. Exatamente. Né? Rapaz, eu nem citei, né, meus patrões até agora, mas eu vou citar, né? Eu trabalho hoje no Grupo Galdino, né? Que os donos são o Tantan e o seu Assis, bastante conhecidos aqui, né? Aqui no mercado. E até uma frase, uma vez eu ouvi de Tantan e eu falando essas coisas para ele, ele disse, rapaz, é muito detalhe. Eu digo, detalhe demais, meu amigo. Varejo é detalhe. Se você quer ganhar dinheiro no varejo, você tem que analisar os detalhes. Porque senão você vai passando. Muitos se iludem pelo fato de ser um ramo alimentício, então o giro é bom e tal. Mas se fosse outro tipo de ramo, com esse nível de organização que a gente tem hoje, não ia para frente, não. Exatamente. Mas como é alimento, então o giro é muito rápido e muitas vezes você não percebe. Mas quando a gente começa a tratar de assuntos como esse, com certeza colocou a pulga na cabeça de muita gente, né, de como é que eu estou tratando a minha loja. Hoje eu estou analisando, como eu estou analisando, se eu estou analisando da maneira correta, eu estou conseguindo enxergar, né? Tem um ex-gerente meu que dizia, você tem que analisar o 360. Sim. Né? Se você não analisa, faz a análise 360, você não consegue ter a gestão completa da sua loja, não. Exatamente. Então... E tem que ter um tem que ter uma estrutura muito bem montada. Estrutura organizacional é tudo dentro do supermercado. Porque às vezes você tem que ter a liderança ali que tome conta, você não vai tomar conta de tudo. Então você tem que fazer uma gestão, tem que gerenciar. Por exemplo, tem loja que não tem encarregado no açougue. Para economizar custo. Exatamente. Não sabe ele. É uma economia mascarada. É despesa. Aí Exatamente. Tem loja que não tem, vamos lá, um carregado lá no hortifruti. Sim. Eu tô falando de perecível porque perecível, ele é formador de opinião.
Isso. Positiva ou negativa. Então, se eu tenho um perecível bem montado, então eu vou puxar o cliente. O feijão, já disse várias vezes aqui, o feijão, o arroz, o floco de milho vai ter em qualquer lugar. É, troca de figurinha. Agora, um açougue bem montado, limpo. É. Doutora Fátima chegava lá, cri-cri, com o menino lá, com o Paulo. Entendeu? Então, assim, é um perecível, um setor de frios. Bem montado. Você chega lá, tem setor de frios. Lá onde a gente tava, fazia gosto mesmo, que você entrar nas áreas de perecíveis. Tudo limpinho, tudo organizado. Ou seja, tudo dentro dos padrões. Tem loja, Paulo, que tem uma máquina só para laminar. Totalmente fora do padrão. Sabe uma coisa que eu observo numa loja quando eu vou comprar? A primeira coisa que você chega numa loja para comprar, você vai pegar um cestinho e um carrinho, né? Pra mim, ali já diz. Cestinha suja. Cestinha suja, o carrinho sujo, ali já tá, é o cartão de visita. Né? Eu chego na loja, se a loja não tem um processo, você lembra disso? A gente tinha um processo todos os dias de manhã, era limpo, tanto os carrinhos quanto as cestinhas. Se ele não tem um processo de limpeza de algo tão simples, mas que leva o alimento, né, dentro, imagina na área de trás, que o cliente não está vendo. Como é que está essa área? Chave, Maria. É pauleira. Olha, sinceramente, é lamentável que a gente já estourou o tempo aí bastante, mas a gente vai ter que trazer de novo pra gente já fazer outra rodada, porque Jean, é complicado. Vou fazer uma última pergunta, porque eu imagino que você tem essa resposta de forma fácil. Mas quais seriam os 3 principais KPIs? Né? Para quem não sabe, que está assistindo, que não sabe o que é KPI são indicadores, né, para você conseguir gerir o seu negócio, saber se está bom, se está ruim, que resumindo foi tudo que a gente estava conversando. Mas quais são os 3 principais KPIs / indicadores que o supermercadista, principalmente o dono do supermercado, precisa ter na ponta da língua? Venda com margem, perda e controle de estoque. Aí pode ser a gestão de estoque, pode ser o ISV, mas ele tem que ter na ponta da língua esses 3 indicadores. Bacana, isso é verdade mesmo. Isso é verdade. Isso é um mapa. O mapa é isso aí. Pessoal, queria agradecer esse momento aqui com o Jean. Foi uma aula aí no varejo. Eu aprendi muita coisa. Eu sou um novinho, sou uma piaba no meio desses 2 tubarões aqui. Mas durante esse tempo eu venho estudando muito o varejo. Eu acabei gostando do varejo. Foi contagiado. Eu acabei gostando, principalmente do que já eu disse no início, né? Que é implantar processos e fazer ações e fazer o negócio acontecer. Eu sou muito ligado à parte de comunicação, de marketing e venda, então a gente acaba gostando. Queria agradecer o seu tempo, Jean, por ter dado essa aula. Concordo com o Jailson, a gente precisa voltar aqui com o Jean, de repente até com outra pessoa, para a gente fazer um bem bolado, né? E aí, agradecer o Jailson pelo seu tempo de hoje, pela apresentação, pela a condução aí, né? Parabenizar o convite Jailson para com o Jean, não conhecia pessoalmente, mas já tinha ouvido falar muito de você. E é isso. Queria agradecer, saber o que é que você achou do nosso projeto. Não, eu que agradeço a vocês, ao Jailson, primeiramente, né? Ele sabe que, além de parceiro, eu sou incentivador desse projeto de vocês. É um projeto muito dinâmico e necessário, certo? Porque levar informação para quem não tem preço. Sim. Né? E é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão levando informação para quem não tem a informação. Né? Isso é primordial. E assim, é muito desafiador, mas eu tenho certeza, vocês já estão tendo sucesso, vão ter muito mais sucesso, vão ter mais portas abertas aí para frente. E assim, o que vocês precisarem de mim e me chamarem, sempre me chamarem, eu vou vir. É um assunto bem complexo, acho que se a gente passasse a noite inteira aqui, não dava tempo não. Para a noite inteira. Dava não, com né? certeza. Mas varejo é isso, né? Varejo é ritmo, varejo é dinâmico, o que muitas vezes vale hoje, amanhã já não está valendo, já mudou a regra, né? Mas deixar um recado para vocês exatamente de agradecimento por essa oportunidade aí de poder vir aqui compartilhar um pouco do meu trabalho, né? E muito feliz pelo convite de vocês e pela nossa entrevista também. Vamos para cima. Jailson, suas considerações? Eu quero agradecer a presença do meu amigo Jean aqui. Fiquei muito feliz com essa entrevista de hoje. Bacana, certo? Mas, assim, como a gente já vinha conversando, né, Paulo? Essa nova sequência de entrevista do Rota vai ser justamente
entrevistas técnicas. É. Né? A gente começou, o início foi mais para falar do talento das pessoas, né? Da trajetória das pessoas, mas aí a gente está trazendo aí uma oportunidade das pessoas que está dentro do conceito do varejo, levar informação, Sim, sim. né? Que a gente sempre vinha falando, e levantar a bandeira, e que eu sempre venho falando aqui, né, Paulo? Que existe muito talento escondido dentro desse varejo. Muito, muito. Então, assim, o que Jean falou hoje aqui, né? O que a gente debateu hoje aqui, é um bate-papo, como eu sempre costumo dizer. Pode ser que hoje, o cara que é dono do supermercado, depois dessa entrevista, ele vai ficar com a antena. Com certeza. Não tenho dúvida. Por quê? Porque não existe. Eu digo, Paulo, a gente já teve essa experiência. E assim, controle é muito difícil porque é chato. É chato. Eu tinha um diretor meu que ele dizia, é o fácil que é chato. É fácil controlar? É fácil controlar. Como é que eu vou saber lá? Depois que eu estiver manipulando uma carne, separar, tô lá manipulando um colchão mole. Separar tudo que eu perdi ali numa embalagemzinha e sinalizar. Não é fácil? É fácil, mas é chato. Eu vou lá, tá cortando, depois eu não vou conseguir colocar lá. Então, assim, já obrigado pelo seu tempo, pela oportunidade que você nos deu de estar aqui fazendo esse bate-papo. Foi muito, muito válido para as pessoas que estão assistindo, certo? Vamos aí trazer mais uma vez para a gente desenvolver. A gente falou muito sobre processo de perda, mas a gente tem que falar sobre venda, estratégia de venda. Tive um insight agora de uma pessoa que você até disse que ia trazer, pessoa de finanças, eu não sei o nome Andresa. É importante a gente enfatizar, trazer ela, porque assim, na pouca experiência que eu tive, que eu venho tendo, eu sei que finança é uma coisa muito delicada. Existem muitas informações importantes, como conciliação de cartão, que as pessoas não sabem, como contratar uma boa adquirência, né? Que são as redes de máquina de cartão, Cielo, Rede, Stone. Então é importante a gente trazer uma pessoa boa de finanças, boa da parte fiscal, que entenda bem disso, para trazer para o pessoal o outro cenário, um cenário um pouco mais voltado para cadastro de produto, né? Tributação. Isso aí é importante a gente trazer e eu sei que você tem essa pessoa. A gente vai trazer um cara para falar sobre formação de preço, que é importante. Né? Assim, eu já tenho essas pessoas. Assim, agora qual o desafio? É o tempo disponível. Mas a gente vai conseguir, vai trazer aí muita informação relevante, como a gente desde o início vem prometendo. E vamos aí dar uma mini consultoria. Depois eu quero conversar com o Jean nos bastidores aí, pra gente trocar uma ideia. Vem novidade. Juntar aí as cabeças pensantes aqui, para ver se a gente consegue aí montar alguma coisa. Vamos embora. Fiquei empolgado agora, vamos para frente. Mas eu digo, vai ter muita coisa boa daqui para frente, né? Supermercadistas, donos de supermercados, vamos assistir e dar opinião, como eu sempre digo. Opinião, sugestão, crítica, isso é importante. Faz a gente crescer e a gente tá aí aberto. Exato. Para todo tipo de crítica. Então estamos encerrando nosso 6º episódio. Eu queria de antemão agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que a gente está tendo aqui de conversar, de trocar ideias, trocar informação. Agradecer a você que tirou seu tempo para poder assistir esse episódio, o tempo do pessoal. Espero que Deus acompanhe vocês até a casa de vocês. Amém. E eu acho que é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.